Aê, começando mais um episódio do Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. e hoje a gente trouxe um convidado especial para falar sobre hipertrofia. Por favor, Rodrigo Almeida, se apresenta um pouco para a gente. Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou Rodrigo Almeida, sou nutricionista formado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e atualmente a gente atua em algumas cidades do Brasil. Estamos atuando aí em Porto Alegre, tem uma clínica com o Felipe, que vai gravar com os meninos também. Eu e o Felipe, a gente tem uma clínica em Porto Alegre. Eu atuo no Rio de Janeiro também faz um bom tempo, e em breve em Santa Catarina. Estaremos por aí junto com o Dudu e com o André Resulti aí. Aqui em Balneário. Cara, a princípio vai ser Balneário, sim. A princípio vai ser Balneário, nossa clínica. Ano que vem a gente começa. Oh, top. Inclusive, a gente já agendou com o André também para gravar aqui com ele, falar sobre um pouco de exames, hormônios. O pessoal adora, né? Fala em hormônio, todo mundo presta atenção. A gente já chamou ele. E o Dr. Dedeco tem uma didática fora de série, né? Manda muito bem, uma das grandes revelações da medicina nos últimos tempos é o André. E a gente tem muito paciente em comum, o André. Como ele era do Rio antes, o André na verdade era de Minas Gerais, mas como ele morava no Rio, a gente se conheceu por causa disso. A gente começou a ter alguns pacientes em comum e tudo. E, cara, é fantástico. A conduta dele, tudo aquilo que a gente fala com relação a hormônios e tudo mais, ele tem a conduta mais voltada para a saúde que eu já vi de todos os médicos aí. Então é bem legal, bem interessante. Vai ser boa a conversa de vocês. Gente, hoje em dia já... Como é que eu posso dizer? Já disseminou tanto essa questão de uso de hormônio que ficou até... Todo mundo prescreve, todo mundo toma, né? Sem cuidado nenhum, né? Então, com certeza, essa visão aí vai ser interessante. Mas, cara, deixa eu te perguntar, como é que tu faz para conciliar tantos lugares diferentes, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre e daqui a pouco Balneário aqui. E Pelotas, né? Hoje eu tô em Pelotas. Eu tô na minha cidade, que eu tenho a minha clínica aqui. Cara, basicamente eu atendo 7 dias da semana em cada lugar. 7 dias do mês em cada lugar. E eu vou girando, entendeu? E aí sempre fica uns 7 dias que é livre, porque aí tem evento com os meninos, aí tem alguma coisa assim, a gente vai indo. Mas é basicamente uma semana do mês em cada cidade dessa. Não, ótimo. E tu tá palestrando há muito tempo? Cara, desde 2016 já. Aqui no Sul, começou aqui no Sul mais forte. Que eu sou bem conhecido aqui, irmão. Tem uma linha de dieta chamada dieta cetogênica, que tu conhece bem. E eu sempre gostei muito, só que não essa cetogênica que o pessoal está acostumado a ouvir bobagem sobre, né? Dieta cetogênica, ela pode ser muito boa em alguns casos, em alguma relação à fisiopatologia específica, assim, ela pode ser muito útil quando bem aplicada, quando bem feita. Então aqui no Sul, desde que eu entrei na faculdade, os professores já me conheciam porque eu estudava isso bastante. Então eles me chamavam sempre que tinha congresso, assim, me chamavam para falar sobre cetogênica. Eu comecei palestrando forte sobre isso. Pô, massa, cara. Inclusive, tá convidado aí para um próximo episódio falar só sobre cetogênica. Outro assunto que tu manja bastante é fisiopatologia, né? Doenças. Exatamente. Foi isso que acabou chamando a atenção do pessoal. Eu sempre gostei muito de doenças. Não é questão de gostar, né? Mas minha família sempre morreu muito cedo, irmão. Meu pai morreu muito cedo, meus avós. Então isso me deu muito medo. Aí desde novo mesmo, de 15 anos, eu comecei a estudar algum jeito para tentar não morrer tão cedo. E foi aí que eu comecei a estudar sobre cetogênica, na verdade. Claro, de maneira errônea ainda, eu pensava, essa linha de dieta aqui vai ser a melhor linha para eu fazer para evitar que eu tenha diabetes, que a minha família toda teve, para evitar que eu tenha, que naquela época os estudos que eu acabava lendo não eram tão bons, eu não tinha, a minha base de metodologia não era tão boa. Então eu via que, algumas células de câncer se alimentam de glicose. Uma dieta cetogênica daqui a pouco pode ser interessante para esse fim, para evitar isso. Então eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E aí comecei a estudar muito doença. Eu sou casado com uma médica hoje, tudo. Então a doença está presente, os remédios estão presentes o tempo todo nas conversas. Aí eu acabei mandando bem nessa parte aí. E a tua área de consultório vai mais para esse caminho de diabetes, hipertensão? Ou tu atende muito esportivo também, emagrecimento, hipertrofia, atletas? Na verdade, depende de qual cidade, irmão. Aqui no Sul, aqui em Pelotas, eu atendo muito encaminhamento médico. Posso te dizer hoje aí que 70% dos meus pacientes é encaminhamento médico, tá? Para tratar patologia de um modo geral, pré-diabetes, hipertensão, essas coisas todas aí, ou até alguma coisa intestinal que eu gosto bastante também. Eu atendo muitos médicos aqui, eu atendo mais de 50 médicos da cidade aqui. Pelotas é uma cidade de 420 mil habitantes. Eu atendo muitos médicos.
Então eles me encaminham muito paciente. Já no Rio de Janeiro é diferente meu público, entendeu? Aí Rio de Janeiro é totalmente voltado para estética e desempenho, e aí tem essa parte toda hormonal que a galera muitas vezes fez uso errôneo por um bom tempo e descompensa tudo, né? Aí acaba os médicos que sabem que eu gosto dessa parte endócrina, me encaminham também. Então a gente vai conversando junto aí, trabalhando juntos nessa parte no Rio. Mas no Rio é totalmente estética e desempenho, e aqui é mais patologia. Pô, massa, velho, muito massa. E também é legal, né, tipo, variar, assim, ainda mais tu que gosta de basicamente tudo, né, da esportiva, da fisiopatologia. E seguinte, é verdade aquela lenda que tu atende cerca de 200 pacientes por mês? É verdade, cara. Não são 200 novos todo mês, tá? Mas dá mais ou menos aí uns 200 e poucos atendimentos por mês que eu faço. É isso mesmo. Caramba, Antes dá da quantas horas gravação... por dia? Oi? Quantas horas por dia que Cara, tá dando isso? Essa, por exemplo, assim, essa quinta-feira aqui o pessoal tava até debochando de mim. Eu comecei a atender às 6 da manhã, cara. Essa quinta-feira agora que passou, tá? Eu parei às 10 da noite. Não pensa que eu paro no meio pra fazer alguma coisa. É full. A minha clínica de Pelotas aqui tem cozinha, tem tudo. Então as meninas fazem pra mim as coisas ali no meio do caminho. Aí 5 minutinhos eu como alguma coisinha rápido e segue baile. Então eu atendo full. Caramba. Tem dias que dá 14 horas. Ô, Gabi, eu achava que tu trabalhava bastante, cara. Eu achava que eu trabalhava bastante também, agora já não acho mais. A gente achou um recordista aí. Gravação de domingo aqui e o Rodrigo tava atendendo antes e vai atender depois também, né, Rodrigo? Depois. Achou um intervalo aí pra poder gravar o podcast. Mais à noitinha tem de novo. Atende de manhã, hoje ali até 12:30, mais ou menos. Agora à noitinha vai ter de novo. Caramba, mano. Parabéns aí, velho, pelo teu esforço aí, pô. Caramba, obrigado, eu gosto da clínica, irmão. Os meninos todos que tu tá conversando aí, o Dudu, o André, o Felipe que tu vai conversar, eles são professores de essência, né? Eles são pica, você já viu as palestras deles, são muito pica, eles são muito bons na internet, que é uma coisa que eu sou péssimo, entendeu? Eu sou péssimo, eu não tenho muito tempo pra isso também, então eu acabo sendo bem ruim nisso aí. Eu reconheço isso, que eu tenho que melhorar, mas eu sou clínico, tu me larga na clínica, onde tu tiver que me larga que eu vou me dar bem, porque eu gosto muito, entendeu? Então eu gosto dessa parte clínica, eu gosto do olho a olho com o paciente. Não, total. E, por exemplo, pra mim também, às vezes, não é sempre que nem tu, mas às vezes eu começo às 7 da manhã, daí eu tenho intervalos ali no meio do dia até pra treinar e tal, mas depois eu continuo às vezes até 10 da noite. E às vezes eu saio de casa com menos energia do que quando eu volto, porque é tão bom ali atender, acho que contigo acontece a mesma coisa, é tão gostoso ver os resultados das consultas posteriores, né, dos retornos, que só vai te dando mais energia, né, para continuar trabalhando. Total, irmão, total. E o principal, eu acho, da gente, tu também, tu é mais novo que eu, né, a gente saber que isso vai ter um fim, entendeu? Como assim vai ter um fim? Vai chegar uma hora, cara, que a gente não vai conseguir atender o volume que a gente atende, porque, cara, mesmo que a gente goste muito, cansa, mas ainda assim, a gente fazer isso agora, ter essa bagagem agora, pro futuro é fundamental, cara. Olha a quantidade de material humano que passa pela nossa mão, entendeu? A gente aprende muito, cara, a gente aprende muito atendendo, entende? Mas cansa, a saúde uma hora pede. E daí depois, em termos financeiros também, vai estar bem mais tranquilo, daí vai começar a aproveitar, né? Daí tu vai viajar pelo Brasil, só que não para trabalhar, né? Para curtir um pouco. Exatamente, essa ideia aí, abrir as clínicas, isso aí, fazer elas andarem bem, e depois trabalhar bem menos e aproveitar, fazer um nome forte, né? Nisso aí e aproveitar. Mas, cara, tu até falou dos meninos ali como professores e tudo mais. Mas, cara, pela palestra que eu vi de ti, tu também tem muito dessa vibe também de ensino, tu explica muito bem. Mandou bem demais aquele dia na palestra lá. O Gabi tava junto lá, pô. Obrigado, irmão. Eu gosto muito, mas eu digo assim, ó, eles conseguem ter tempo para se dedicar para fazer aula. Agora eu fui convidado pelos meninos, conhece o Matheus Silvestre também. A partir do ano que vem eu entro de professor da Uniguaçu, tá? Eu vou dar algumas aulas lá para eles e tudo mais. Só que para eu fazer isso, cara, como a gente viu na agenda ali, eu vou ter que começar a diminuir os atendimentos, entendeu? Então eu gosto, mas eu não tinha tempo para me dedicar. Agora eu vou ser obrigado. Então eu vou tirar 2 dias da semana de atendimento, vou reduzir atendimentos para me dedicar para isso, entendeu? Uhum. Total. É bom, total. é bom. E há quanto tempo tu é formado em nutrição?
Formado em nutrição, cara, formatura foi 2019, foi a minha formatura, isso. Só que atendendo em nutrição, eu atendia com nutricionistas antes, tá? Desde o início, eu fiz educação física primeiro, tá? Então, desde o início, eu já ficava no consultório com alguns nutricionistas, que às vezes não tinham tanta prática nessa área esportiva e tudo mais, então eu atendia junto com elas, entendeu? Elas iam atendendo, a dieta vinha com o CRN delas, no caso, mas eu tava junto já, isso é desde 2015. Pô, Então, caramba, ganhou uma experiência muito boa ali. E tu chegou a trabalhar como personal ou alguma coisa na parte da educação física ou já emendou assim, estudo atrás de estudo? foi estudo atrás de tudo, mas nesse meio período eu trabalhava também de personal, tá? Eu tava numa academia aqui em Pelotas, que é aqui no Rio Grande do Sul, e eu ficava de personal assim também. Nem bom, por sinal é um trabalho que, do que a gente vai falar hoje, cara, a gente tem que ter uma noção muito boa, né, da importância do exercício para dar certo a nossa conduta dietética, para ela funcionar. Cara, o início de tudo tá no exercício físico, né, bem conduzido aí, tem um professor aí que vai falar melhor. Não, total, Com certeza. total. Ô, Rodrigo, outra coisa, que nem tu gosta muito dessa parte de fisiopatologia, né? E tu pretende, assim, por exemplo, se fazer uma terceira faculdade de medicina, sei lá, algo do tipo, ou tu acha que com a nutrição tu já consegue o que tu quer? Cara, pretender eu pretendo, tá? Seria mais por gostar mesmo disso, tá? Porque hoje em dia, como a minha esposa, como a Fernanda é médica, e ela fez residência em clínica, agora vai fazer dermato até, mas tudo que eu preciso com relação a essa parte médica, eu consigo com ela. Eu digo para o paciente, ó, a Fernanda vai vir aqui agora, eu falo contigo. Se precisar ajustar algum medicamento, alguma coisa assim, eu não faço isso. Eu até sei o que talvez pudesse ser feito, mas eu passo para ela, ou passo para o André, um outro médico que eu trabalho sempre, é o André também. Só que como o André é bem atarefado, às vezes é difícil de conseguir ali com ele também, então a Fê atende comigo. Então talvez eu faça, mas vai ser mais por hobby mesmo, por achar muito legal essa parte da medicina, é foda. Massa, mano, massa. Então, vamos lá pro tema, cara. Vamos falar de hipertrofia? Vamos falar de como ficar grande, então. Seguinte, cara. Em termos técnicos mesmo, o que é, explicando ali a fisiologia, o que é hipertrofia, Rodrigo? Como tu poderia classificar pra gente? Cara, hipertrofia é uma coisa, um termo técnico, mas que ainda assim vai dar para qualquer leigo entender, tá? O que tem que ser entendido sobre hipertrofia? A hipertrofia, irmão, ela nada mais é do que uma resposta do teu corpo, do que uma adaptação do teu corpo a um estímulo externo. Como assim? O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o teu corpo ficar mais forte, ficar maior, no caso, aumentar aquele feixe ali, só vai acontecer isso se ele entender que ele precisa disso. Ou seja, se tu agredir ele de uma maneira suficiente para ele entender que, cara, eu preciso sintetizar mais proteína, eu preciso ficar mais forte para resistir ao que está acontecendo comigo. Então, a hipertrofia nada mais é do que uma adaptação do teu corpo ao estímulo externo. Qual que é o melhor estímulo externo para isso? Treinamento com peso, tá? O treinamento com peso, ele vai dar uma baixa no teu corpo, ele vai agredir o teu corpo de uma maneira que ele pensa assim, ó, primeiro vai ter uma baixa, que ele pensa, cara, eu preciso supercompensar essa porra. A hipertrofia, ela não acontece no treino, tá? Como muitas pessoas pensam. Até tem aquela função sarcoplasmática de ficar inchado, legal. Mas a hipertrofia que a gente quer, que é a miofibrilar, ela acontece na supercompensação. E aí entra a parte do nutricionista, principalmente, tá? A gente tem que ter uma noção boa de que 90% dos nossos pacientes que não conseguem hipertrofia, eles não conseguem hipertrofia porque eles treinam muito mal, cara. Gabriel, tu dá aula? Sim. Da aula. Bastante, então, cara, irmão, tu sabe, cara, dos teus alunos aí, claro, vai ser chato te dizer isso, mas quantos treinam de verdade? Muitos, mesmo tendo tu como personal, eles se poupam, e tu sabe disso, não sabe? Com certeza. Pô, de 20 alunos que eu atendo aí, acho que se der 5 é bastante, que treinam de verdade, assim, do jeito que deveria treinar. Se doam do jeito que deveriam se doar, entendeu? Exatamente. E esse é o ponto, por isso que eu digo que a nossa relação, de nutricionista com o profissional de educação física, ela tem que ser muito próxima, tá? Porque muitas vezes o cara não consegue hipertrofia porque o início de tudo é o estímulo externo. Se tu não der o estímulo externo adequado, não tem como, o corpo não vai entender que ele precisa hipertrofiar. Por quê? Porque para o corpo não é tão interessante fazer tecido muscular, para o corpo é muito mais interessante criar depósito de energia, criar gordura do que tecido muscular. Para o corpo é muito mais interessante. Então ele evita de qualquer maneira isso, e tem uma coisa chamada de potencial genético. A gente treina.
o início do treinamento resistido, o início do treinamento físico, de um modo geral, quase todo mundo ganha hipertrofia. O cara consegue hipertrofiar com os treinos trouxa. O cara consegue hipertrofiar com um polichinelo com um pezinho na mão, entendeu? E consegue hipertrofiar mesmo. Por quê? Porque é o início de tudo. Só que o potencial genético ele vai se aproximando, quanto mais tu treina, mais difícil é de seguir ganhando. E é aí que precisa do personal. Aí, entrou o personal e mexeu em volume, mexeu em intensidade, mexeu todas as variáveis legais. Só que mesmo assim, se o cara não se dedicar para isso, não vai adiantar, não tem personal que resolva, entendeu? E aí não adianta pensar em dieta hipercalórica, 500 calorias a mais, vamos botar 2,2 gramas de proteína naquilo, se o cara não dá o estímulo externo adequado. Então, a maioria dos pacientes que não conseguem resultado é porque não treinam de verdade, não treinam como o professor gostaria que eles treinassem. Então a hipertrofia é esse processo aí, é um processo de uma adaptação do teu corpo à porrada que tu dá ou que tu pelo menos deveria dar nele, entendeu? Sim, total. E daí o Gabi vai poder até falar melhor, né, Gabi? Mas, por exemplo, se sente cansada, tá queimando, mas não significa que seja um estímulo adequado, né? Sim. Tem muito disso, né? De a pessoa ela dar intervalos curtos de descanso, de ela só sentir ali aquela queimação muscular, sentir que o músculo está trabalhando, entre aspas, e achar que isso é o necessário e basta para que aconteça hipertrofia. E a hipertrofia é muito complexa, né? Acontece através de vários mecanismos e ela precisa, e assim como já foi falado, que o nosso corpo ele se adapta de uma maneira em que é preciso quebrar esse platô para continuar, né, gerando novas adaptações e evoluir. Então a galera ela acaba às vezes tendo um resultado ok ali nos primeiros 3 meses, né, que é onde o corpo estava parado e agora começa a ter uma atividade, e daqui a pouco não vê mais resultado porque não faz aquilo que a gente falou ali no começo, que é se doar, que é treinar de verdade e fazer o que tem que fazer. Sim, perfeito, né? E daí, por exemplo, ela acha que é só fazer 3 de 10, né? Que já tá ok, aí dá um intervalo extremamente curto e, não é bem assim. Às vezes é até mais interessante dar 2 minutos de intervalo, dependendo da carga ali, dependendo de como tá o treino, né, Gabi? Com certeza. Se a gente for falar em treinamento mesmo, pensar em hipertrofia, uma das coisas que manda muito na hipertrofia é basicamente o volume e, logicamente, a intensidade também. Não basta apenas ter um volume, mas não ter uma boa carga. Porque a hipertrofia ela acontece através, basicamente, da mecanotransdução, que é basicamente a carga que o corpo recebe, que ele entende e que ele gera informações para o organismo para adaptar, né, que é o aumento da massa muscular para suportar aquela demanda de atividade. Então, pensa assim, por que a gente não faz um treino e já ganha massa muscular, né? Por que demora para ganhar massa muscular? Tem que fazer alguns treinos. Porque não teria lógica para o corpo ele fazer um treino, já se adaptar e aumentar a massa muscular, sendo que para ele foi uma vez na vida só que aconteceu aquilo. Então, por isso que a gente precisa de vários treinos, né? Vários estímulos contínuos, né? A constância do treinamento que a gente fala, para que o corpo ele entenda que, aquele maluco ali tá fazendo isso todo dia, tá se matando todo dia, eu sou obrigado a melhorar, adaptar, aumentar a massa muscular para aguentar essa atividade que o cara faz todo dia, né? Perfeito. Ô, Gabi, outra coisa, também até quero ver se o Rodrigo poderia complementar, mas, por exemplo, aquela dor que a gente sente depois do treino, ela necessariamente é necessário sentir essa dor tardia, ou não necessariamente? E o que seria, assim, essa dor tardia? Eu vou dar início, depois o Rodrigo, se quiser, pode complementar também. Cara, não é obrigatório sentir essa dor muscular, né? Mas eu diria que quando a gente faz um bom treinamento, normalmente ela acontece. É claro que indivíduos que são mais bem adaptados, se tem recurso ergogênico ou não, tudo isso influencia. Mas a dor em si, só por dor, não tem relação direta com a hipertrofia. Mas como você faz um bom treinamento e isso acaba gerando alguns efeitos no organismo, que acaba gerando dor. Eu, por exemplo, ainda sinto dor hoje em dia, mas muito menos do que quando eu comecei, por uma adaptação do corpo de estar acostumado, talvez até percepção mesmo da dor seja menor do que era quando eu comecei a treinar. Mas ela não é obrigatória, ela não tem relação direta com a hipertrofia, mas pode ser que aconteça. Perfeito colocação do Gabi, é isso mesmo, isso é bem interessante, cara. Agora falando de mim,
Eu sou um cara que eu não sinto, olha que eu treino com uns caras bons, cara. Eu não sinto dor pós-treino, tá? Eu não sinto, não fico nem com a dor tardia. Não, mas no outro dia, daqui 2 dias vai dar. Cara, eu não sinto essa dor tardia. E não quer dizer que não vá gerar adaptação de hipertrofia, não quer dizer isso. Mas ainda assim, o normal das pessoas é elas relatarem. Por exemplo, tá? O mais comum para mim, que eu pego na clínica, o pessoal quando faz stiff ou quando faz alguma coisa para isquiotibial, cara, reclama muito, porque normalmente a galera é encurtada, quando dá uma alongada nessa musculatura aí, eles sentem mais dor do que, por exemplo, peito, que todo mundo treina toda hora. Por exemplo, ombro, que o pessoal treina. É muito difícil ver alguém com dor no ombro. Pô, meu ombro ficou dolorido do treino. O pessoal fala, meu ombro não cresce porque não fica dolorido. Não tem muito a ver, na verdade é uma articulação que ela está sempre sendo recrutada para todos os movimentos, então ela se adaptou a isso. Então é mais difícil realmente sentir dor ali, mas a explicação do Gabi está perfeita, é isso, não tem nem o que acrescentar aí. E assim, tem alguma coisa para que diminua essa dor tardia em termos, para a pessoa não ficar sentindo, né? Porque, por exemplo, a pessoa treina a perna, tem gente que fica lá, eu quando faço musculação lá, treino perna, fico uns 3, 4 dias sentindo dor na perna e tal, mal consigo descer a escada, subir. Tem algo para que se possa fazer, assim, obviamente fora a questão de quantidade de proteína por dia, né, necessária ali para recuperação. Tu ainda fica sentindo dor na perna, cara? Ainda, cara, sempre. É o Gabi que tá montando teus treinos? Eu faço cross, né? Daí tu faz cross. Perna todo dia. Daí no cross eu não sinto tanto, até sinto um pouquinho. Mas quando eu faço musculação, treino de perna, que geralmente é com o Gabi, aí eu sinto. Aí dói. Igual um frango ainda sente, né? É um estímulo diferente, né, cara? E claro, ele vai equalizar ali volume, vai equalizar intensidade, vai fazer variação pra ti, aí o corpo não consegue adaptar direito. Irmão, basicamente, cara, pensando ali nessa recuperação, tá? A dor é bem subjetiva, o Gabi falou, cara. Tem gente que tem uma percepção maior de dor, um limiar maior de dor, tem gente que não tem. Mulheres, várias vezes eu vejo que elas sentem menos dor, elas reclamam menos de dor, no caso, do que homens. Isso aí é sabido até, para vários pontos. Mas basicamente, o que tu falou, a gente equalizar a proteína. A gente sempre pensa, tá? Num processo desses que é uma inflamação, sim, que ocorre no corpo pela lesão do tecido e tudo mais, a gente sempre pensa num bom aporte de frutas cítricas para melhorar isso aí. Não que vá, o pessoal às vezes dá uma extrapolada nas vias fisiológicas, né? De pensar, não, então eu vou botar curcumina pós-treino para não sentir dor. Cara, não é isso. Mas não vai ter um efeito direto nisso, até porque isso seria ruim, né? Porque essa inflamação pós-treino, ela é interessante para o corpo entender o que tem que ser feito. Mas enfim, o que eu costumo fazer com pessoas que sentem que reclamam muito de dor pós-treino, que fica meio incapacitado pós-treino, né? O que também não é bom ficar tão incapacitado pós-treino. Mas enfim, o que eu costumo fazer? Suplementações específicas que eu uso, tá? Eu gosto muito de usar creatina, que é uma coisa que, ela não vai agir diretamente na dor pós-treino. Não, mas a gente sabe hoje em dia que a creatina, ela ajuda na recuperação muscular de modo geral. Tanto naquela função toda nossa de ressíntese de ATP ali, de fornecer creatina fosfatase para dentro do músculo na hora do treino, quanto também para puxar mais água para dentro do músculo, que a gente sabe que um músculo mais hidratado, ele vai recuperar melhor e mais rápido. Então a creatina é um suplemento legal da gente pensar, tá? E basicamente, cara, ingesta hídrica, que é interessante, a gente sempre estimular para a galera. Aí o aporte proteico fracionado, pelo menos 3 a 4 vezes ao dia, a gente sabe que é melhor para recuperação muscular. Algumas coisas nesse ponto, mas com relação à dor especificamente, assim, cara, a única coisa que eu digo é, cara, não toma anti-inflamatório, pelo amor de Deus. Às vezes a galera tem mania de tomar anti-inflamatório pós-treino, não faz isso, pelo amor de Deus. E ômega 3, cara, tem alguns poucos estudos, tá? Não são dados unânimes, mas tem alguns estudos com ômega 3 agindo nisso daí, na recuperação muscular pós-treino, tá? Não é unânime, mais uma vez. Mas quando meu paciente ele tem condição financeira, ele está interessado nisso daí, eu gosto de usar, cara. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, por mais que a gente esteja sempre totalmente baseado em ciência, nossa conduta é baseada no que a gente tem das diretrizes, mas tem estudos mostrando que pode melhorar. Os estudos mostram que não oferece risco ao meu paciente. O efeito placebo do paciente achar que ele vai sentir menos dor, ele não pode ser descartado totalmente, entendeu? Então, no caso do ômega 3, por exemplo, que a gente tem dados levando para isso, e o paciente vai acreditar naquilo também, ele já
Pô, cara, me disseram que o ômega 3 é bom. Cara, testa, ele tem condição financeira de usar? Testa nele, cara. Pode ser que ele tenha uma resposta melhor, entendeu? O efeito placebo ele não pode ser ignorado. Cara, então, pois é, até mesmo eu tenho paciente que relata que com BCAA ele melhora, intra-treino, não sei o que, beleza, tá ligado? Deixa lá, de boa. Exato. Vai lá, segue firme, não vou tirar, sabe? Se ele tá relatando benefício. Exatamente. Isso aí, se não vai oferecer um risco, uma piora em algum quadro. Não, tranquilo, né? E seguinte, outra dúvida que muitas pessoas têm, né? É que, por exemplo, digamos do whey protein, aumenta a síntese proteica, a proteína que a gente come aumenta a síntese proteica, mas aumentar a síntese proteica significa hipertrofia? E qual seria essa diferença, assim, de síntese proteica? Não necessariamente, né, irmão? O que a gente sabe do whey protein? Isso aí é engraçado, cara. Isso aí a gente deu uma aula quarta-feira agora. A gente deu uma aula pro Uniguaçu, eu e o Dudu. A gente deu uma aula pro Uniguaçu e a gente tava falando sobre isso. A minha aula era sobre diabetes, no caso, tá? E aí eu apresentei um estudo, cara, comparando estímulo nas células beta-pancreáticas, então, que são as células do pâncreas que fazem a produção de insulina, comparando pão branco com whey protein, tá? Não sei se vocês já viram esse estudo aí, mas é um estudo bem legal. Depois eu mando pra vocês aí, bem bom. E aí o estudo mostra que o whey protein estimulou mais as células beta-pancreáticas do que pão branco. Isso é loucura, né? Mas por quê? E aí que tá, já que me perguntou do whey protein, por isso que eu tô falando dele. Por quê? Porque o aminograma do whey protein, que é rico em leucina e que tem uma boa, ótima digestibilidade, ele estimula mais essa função toda das células beta-pancreáticas e do eixo mTOR, que é o eixo ligado ao anabolismo, ao estímulo da síntese proteica, do que o próprio pão branco, tá? Então o whey protein é interessante para dar esse estímulo aí. Hoje em dia a gente sabe que num pós-treino, por exemplo, se o atleta não vai fazer 2 turnos no dia, não é necessário o carboidrato, pensando em anabolismo, tá? Pensando em síntese proteica, não é necessário ofertar o carboidrato junto. Eu oferto carboidrato junto quando esse atleta vai fazer outro treino, que eu preciso de uma ressíntese de glicogênio mais rápida, né? E só o whey protein já faria esse sinal, ó, sinalizou o eixo mTOR, sinalizou o eixo de anabolismo. Agora, isso quer dizer que eu vou ter um anabolismo maior? Não necessariamente. Por quê? Porque é limitante, cara. A gente sabe hoje em dia com os modelos de potencial genético, e a gente vê isso bem na prática, quem usa DEXA com os pacientes vê mais ainda, porque às vezes a avaliação por adipômetro ela é um gráfico de 2 componentes, né? A gente confunde massa magra com massa muscular, a gente não pode confundir isso. A avaliação por adipômetro, ele vai me dar massa gorda e massa livre de gordura. Massa magra não quer dizer massa muscular, quer dizer massa livre de gordura, mas enfim, quem faz com DEXA, a gente consegue, no Rio eu uso DEXA em alguns pacientes, é legal. A gente consegue ter uma noção maior disso. Não quer dizer que eu dar mais estímulo à síntese proteica, que eu vou conseguir muito mais anabolismo, meu músculo vai ficar muito maior, tá? Por quê? Porque é limitante. Como eu estava dizendo, a gente tem 2 modelos bem conhecidos aí, um é do Alan Aragon até, de potencial genético, tá? Que é o quanto que um cara que treina vai conseguir hipertrofiar, quanto ele vai conseguir de músculo, quando eu falo músculo, é músculo mesmo, com 1 ano de treino, com 2 anos de treino, com 3 anos de treino, e depois de 3 anos de treino, quanto é que é? E a gente vê, cara, que depois de 3 anos de treino, se tu consegue 250 gramas de músculo no mês, é muita coisa. Então, às vezes, quando o pessoal vai no nutricionista ou no próprio personal, faz a avaliação e vê, olha aqui, ó, em 1 mês eu ganhei 3 quilos de músculo. Tu sabe que tá errado, entendeu? Tu sabe que tá errado, não tem como. É limitante esse fator aí, não tem como. Total. E assim, outra coisa, qual seria mais a importância do carboidrato na questão de hipertrofia? Porque, por exemplo, que nem tu já falou, fracionamento de 3 a 4 refeições de proteína, a gente sabe que o músculo é feito de proteína, mas também a gente sabe que precisa de carboidratos, né? Então, qual seria a importância de ter muito carboidrato numa dieta para hipertrofia, ali, uma dieta hipercalórica? Claro, vamos lá. Isso é engraçado até, tá? Porque a gente sempre aprendeu o quê? A gente precisa do carboidrato para ter hipertrofia. E, na verdade, a gente não precisa dele. Ele é um facilitador e é muito facilitador.
E não pelo efeito anabólico, como se achava. A gente sempre pensou que era o efeito anabólico, que a insulina tem um efeito anabólico muito grande no músculo. Na verdade, quem tem efeito anabólico muito grande no músculo é a testosterona, né? Não é a insulina. Mas, enfim, cara, o efeito do carboidrato ele é muito mais anticatabólico e de aumento de desempenho do que propriamente anabólico, entendeu? Por quê? Porque o carboidrato, ele exerce aquele efeito poupador de aminoácidos, que a gente chama. Então, ele diminui o catabolismo proteico. O que é catabolismo proteico? É o nosso corpo num déficit muito grande, ou num momento de estresse muito grande, ele quebrando o tecido muscular para mandar aminoácido, esqueleto carbonato de aminoácido para o fígado fazer glicose. O nome desse processo é gliconeogênese. Nosso corpo, ele quebra tecido muscular para fazer glicose, tá? Quando a gente tem um aporte de carboidrato fracionado ao longo do dia e tudo mais, tu tá o tempo inteiro dando glicose para esse corpo, porque ele não precisa quebrar, porque tu tá dando glicose para ele, tá? Então, basicamente, o efeito do carboidrato, ele é muito mais anticatabólico, efeito poupador de aminoácidos, e ele é muito mais o efeito de aumentar glicogênio dentro do músculo, que é uma moeda interessantíssima para quando a gente vai pensar em energia. Pode depois entrar em ATP e tudo mais, mas enfim, do que propriamente de fazer o anabolismo, tá? Eu sou um cara que como eu falei pra vocês, eu gosto de dieta cetogênica. Foram 6 anos direto em cetose, tá? Foram 6 anos direto, foi aí que eu fiquei conhecido, bem conhecido. Fiquei muito tempo em cetose. Isso não me impediu de ter anabolismo, entendeu? O Dudu me conheceu por causa disso até, porque falavam pra ele, pô, tem um cara lá no sul que é natural, e faz cetogênica, e o cara tem força, cara, e o cara é grande, não sei o que, ele não acreditava. E aí a gente acabou se conhecendo por causa disso, começou a conversar por causa disso, inclusive. Então, não necessariamente a gente precisa do carboidrato. Só que tu vai me perguntar, tá, mas o cara quer hipertrofia, tu vai dar carboidrato pra ele? Sempre, entendeu? Porque é um facilitador. Não necessariamente eu preciso de um celular hoje em dia. Eu não vou ter um celular porque eu não preciso? Não, é um facilitador, minha vida toda é mais fácil com o celular, entendeu? Quando a gente vai falar em cetose, já que a gente está falando em hipertrofia também, a gente tem um dos corpos cetônicos, cara, que é o beta-hidroxibutirato, tá? São 3 corpos cetônicos, acetoacetato, cetona e beta-hidroxibutirato. O beta-hidroxibutirato exerce também efeito poupador de aminoácidos. Só que aí que tá, a maioria da galera que faz dieta cetogênica, eles erram muito a mão, eles exageram muito em proteína e tudo mais, e por exagerar em proteína, o corpo faz muita glicose, porque está sobrando muito aminoácido, ele faz gliconeogênese, como eu falei antes, a partir da proteína que a gente está ingerindo, e o cara não entra em cetose. Ele começa a oxidar mais proteína durante a cetose. Então nem consegue entrar em cetose, nem tem a liberação de beta-hidroxibutirato, que exerce efeito poupador de aminoácidos no músculo também. Então, basicamente, sobre o carboidrato é isso. Ele aumenta muito a performance. A gente sabe que se a gente for comparar grupo com ingestão de carboidrato, grupo cetogênica, por exemplo, em performance esportiva, não tem como comparar. O carboidrato, a glicose, é uma fonte muito mais rápida, tá? Mas ainda assim, dá para se ter hipertrofia sem. Não é o melhor jeito, eu não aconselho. São poucos que conseguem. Tu vai me perguntar, tá, Rodrigo, mas quantos tu atendeu que conseguiram? Vou dizer, cara, eu nunca vi um relato que nem o meu, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Mas são bem poucos que conseguem isso, tá? Mas daria. Qual que seria a conduta se chegasse um paciente para você e falasse que não quer utilizar o carboidrato ali, mas quer hipertrofia? O que você faria então para auxiliar nessa hipertrofia? Cara, essa conduta acontece o tempo inteiro, irmão. porque como eu fiquei conhecido aqui no Sul por dieta cetogênica, cara, toda hora os caras chegam para mim achando que eu vou passar cetogênica. E eu busco passar dieta cetogênica em pouquíssimos casos. Quando? Quando o paciente tem alguma doença de cunho do sistema nervoso central, como por exemplo uma epilepsia, que a gente sabe que para o cara vai ser fantástico. Em 90% dos casos tem uma remissão absurda, entendeu? Quando, por exemplo, o paciente está com uma hipertrigliceridemia, tá? E eu boto ele numa cetogênica mediterrânea. É interessante, porque uma dieta com baixíssimo carbo para hipertrigliceridemia, aí sim, com suplementação do ômega 3, uns 4 gramas dia ali, a gente sabe que come triglicerídeos do cara. Mas, ainda assim, muita gente chega para mim com medo de carboidrato e chega me pedindo uma dieta cetogênica, mesmo querendo hipertrofia. Eu explico tudo isso que eu estou explicando para vocês, que o carboidrato é melhor pensando em desempenho, que ele tem um efeito poupador melhor. O cara não aceitou, aí eu monto uma cetogênica para ele. Só que eu não monto uma cetogênica como
a maioria das pessoas está acostumada a ver cetogênica, tapada de gordura saturada, sem fibra, sem fruta. Eu até postei, acho que o João me segue ali, ele deve ter visto, eu postei um paciente meu vegetariano essa semana, antes de ontem, em cetose. Você chegou a ver, João? Eu vi também. Tu viu? Aí depois eu até mostrei a dieta dele depois. Você nem mostrou o resultado dele, né? Foi isso aí. Eu nem quis mostrar o resultado dele, tá? Pra não dar viés. Eu me escrevi embaixo. Eu não vou mostrar o resultado dele de perda de peso, porque vai ser um viés. Porque, obviamente, o cara perdeu muito líquido, o cara depletou glicogênio, ele é vegetariano, então ele comia carbo pra caramba. Beleza. Nem mostrei pra você, eu posso falar. O cara perdeu 6,8 kg em 15 dias. Não era um obeso, entendeu? O cara... É um absurdo. E acontece isso. Só que isso aí se dá pela perda de líquido. Mas, enfim, aí monta uma cetogênica pra esse cara com feijão, com abóbora, com não sei o quê. Nesse caso era um vegetariano, mas é um cara normal, tá? Aí sim, com aporte de ovos, peixes e tudo mais. E o cara faz uma cetogênica visando hipertrofia. Eu faço a mesma coisa, cara. Eu deixo umas 500 calorias a mais. Se ele tá começando a treinar, eu faço tudo igual. Só que daí eu tiro bem o carboidrato, só que eu não tiro todo. E eles dizem, não vou entrar em cetose assim. Sempre entra. Sempre entra, eu boto, de qualquer jeito. Não, perfeito, perfeito. E tu, já que a gente tá falando da cetogênica ali, tu chega a fazer uma estratégia, por exemplo, ficar tanto tempo em jejum no início, algo assim, ou tu só pega e faz a dieta desde o primeiro dia? Só se o paciente está acostumado com jejum. Se o paciente é um paciente que não come pela manhã, o que acontece bastante, o cara não sentir fome pela manhã, eu deixo ele sem comer pela manhã, não tem problema. Mas não necessariamente, cara, para botar em cetose, eu estimulo o estado de jejum, eu boto ele no estado de jejum para o corpo ficar sem energia e tal, e produzir corpos cetônicos a partir de gordura. Eu não faço isso, normalmente eu não faço, até porque quando a gente tira o carboidrato de maneira inicial, o cara fica um pouco mais, digamos que, ansioso, achando que vai sentir fome e tal, porque a insulina, ao contrário do que muita gente pensa, que liga ela à fome, não. A insulina é um hormônio, ela é liberada quando a gente está saciado, um hormônio do estado alimentado, tá? Então, eu não gosto muito de deixar o cara muito tempo sem comer quando eu vou botar ele numa cetogênica. O que eu faço, às vezes, se ele come muito carboidrato, é vir reduzindo aos pouquinhos. Eu deixo mais ou menos ali 1,5, 2 gramas quilo e venho baixando até botar em cetose. Para não dar um supetão. Como é que você sabe quando entra em cetose? Como é que você avalia isso? Eu furo o dedo de todo mundo. Entendi. Eu Tem um examezinho, né? dias aí nesse caso, para ir vendo, acompanhando mais de perto, pelo menos no começo ali? Não tô. Em todo o retorno do paciente eu furo. Se o paciente é online, eu mando para ele os links ali das maquininhas que eu costumo usar, onde comprar as fitas e tudo mais. É igual de diabetes, né? Só que a fitinha que muda. Isso, exatamente. A da Abut, que é a que eu tô usando agora, que é a Freestyle Optimum Neo, que é a que eu tô usando agora nas clínicas, a maquininha é igual, só que a fitinha da cetose é uma fitinha roxa. Então, aí eu tô usando essa aí, que tá bem fácil de achar aqui no Brasil, essa, já usei algumas outras, mas essa é bem boa. E aí, claro, só que aí que tá. Quando eu boto em cetose, é normalmente que o paciente precisa mesmo. No caso desse paciente agora que eu falei do vegetariano, é porque a esposa dele precisa, aí sim é uma condição de fisiopatologia dela, que ela é minha paciente, aí eu tinha que colocar realmente, e ele quis acompanhar, ele quis ser parceiro dela, entendeu? Pra não ter isso. Só por isso que eu coloquei, porque senão eu ia convencer ele a não fazer isso. Mas aí, como ele quis muito, eu digo, beleza. Claro, só que ele adorou, né? Porque aí viu o resultado muito bom, agora ele adorou. Eu falei pra ele, calma, porque não é grande vantagem, assim. Sim, então, total. E outra dúvida, aí, por exemplo, o pretexto, assim, da dieta para hipertrofia é um superávit calórico, né? Mas há como ter hipertrofia mesmo em déficit, ou pelo menos normo para déficit calórico? Cara, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Mas, por exemplo, tá? Vamos pensar em fisiologia de um modo geral. Tá numa dieta hipocalórica, tá? Tua dieta tá com 1.600 calorias, tá? E tu te bateu, fez uma ferida grande na perna. Não vai cicatrizar? Não vai cicatrizar? A cicatrização não deixa de ser um processo de hipertrofia, quando o teu corpo começa a criar aquilo ali, fecha e está hipertrofiando. Então não quer dizer que não vai gerar hipertrofia mesmo estando em déficit calórico, mas é muito mais difícil, tá? Claro, pega um cara destreinado total. Quer dizer que se eu começar a treinar ele e deixar ele com umas 400 calorias de déficit, 500 calorias de déficit, quer dizer que ele não vai ganhar nada de massa muscular? Não quer dizer. Ele pode ter um ganho. Vai ser um ganho expressivo? Não. Ele vai ter um ganho de peso com isso?
Não, ele pode fazer uma troca, entendeu? Ele pode usar aquela energia excedente que ele tinha de uma gordurinha para fazer uma troca, para construir tecido muscular. Mas é muito difícil, cara, num contexto hipocalórico, o cara ter um aumento de musculatura sendo treinado. Eu nunca vi. Não, total. Mas isso aí que tu falou de pegar alguém que é falso magro ou um iniciante total, a ideia é justamente o foco vai ser na perda de gordura, mas acaba sim de acabar ganhando um pouquinho de massa muscular ali por, digamos, um efeito colateral ali, né? Mesmo não sendo foco. Com certeza, irmão, com certeza. E dependendo de quem a gente pega, cara, essa semana também eu até botei esse caso também, de um paciente meu de 18 anos, ele é jogador de futebol, tá? Eu peguei ele ali com 77 quilos, esse ano, eu postei também ali. E o menino, jogador de futebol, tu viu? Jogador de futebol, o menino, ele precisa botar corpo, ele é zagueiro, ele é jogador profissional de futebol, no caso aqui de uma equipe do Sul, e precisava botar corpo. Cara, a gente fez um trabalho com ele de 6 meses, o menino ganhou 5 quilos e perdeu gordura. Aí vão me dizer, como é que o cara estava em uma dieta hipercalórica, já que ele ganhou 5 quilos e conseguiu perder gordura mesmo assim? Entendeu? Esse é o ponto. Então, dependendo do caso, o menino que não treinava nada de músculo superior, quando vê a foto dele, tu vê que, porra, o cara ganhou peito, o cara ganhou ombro, cara, tá diferente. Porra, o cara cresceu pra caramba, exato, e é um jogador de futebol, entendeu? Então, acontece isso, pode acontecer. Obviamente, se eu pego os caras destreinados, é muito mais fácil de eu ter esses resultados assim, do cara perder gordura e ganhar massa muscular. Eu pego um guri de 18 anos, entendeu? O menino ainda a etnia dele, a raça negra, que também responde muito bem para hipertrofia, é uma coisa absurda, a diferença é discrepante. Eu consigo esses resultados mais absurdos. Isso é uma coisa interessante quando a gente vai analisar estudos científicos, tá? Paper. A gente tem que analisar os grupos e ver, mas peraí, os 2 grupos eram o mesmo número de destreinados? Porque se um grupo tiver mais destreinados que o outro, o grupo que tem mais destreinado, ele vai evoluir mais, entendeu? Quanto mais destreinado tu é, mais treinável tu estás agora aqui no momento, mais pode ganhar, entendeu? Total. E outra coisa, daí, por exemplo, uma parcela assim, de pacientes, de pessoas, são usuários de esteroides anabolizantes, né? Obviamente vão responder mais, porque tem mais testosterona e tudo mais. Porém, dieteticamente, muda alguma coisa? Tem que ingerir mais proteína ou menos proteína, mais carboidrato, enfim, o que muda na fisiologia de um usuário de esteroide? Cara, o mais interessante do usuário de esteroide, eu considero pelo menos, principalmente na fase do cutting, tá? Porque uma das grandes coisas que o esteroide faz é impedir catabolismo. Cara, é impressionante. Porque um usuário de esteroide, cara, sabe, que quanto mais magro, quanto mais seco, menor o BF da pessoa, o déficit não pode ser tão grande se o cara é muito seco, porque ele tem pouca reserva, a tendência é que ele catabolize mais. Essa é a tendência, tá? Pega um usuário de esteroide, usuário mesmo de esteroide, cara, faz um déficit grande nele, o cara não perde músculo, cara, é surreal. Eles não catabolizam, porque o esteroide tem esse efeito poupador da massa muscular de uma maneira muito grande, tá? Com relação ao usuário de esteroide para hipertrofia, então pro cutting, tu pode aumentar o déficit dele, tá? O cara que tu faria aí 500, 600 de déficit no natural, para tu não correr risco do cara começar a ficar xoxo, a perder massa muscular, um usuário de esteroide, tu bota 1.000, 1.500, cara, é bizarro, tá? Não só esteroide, hormônio mesmo, tu vê até com o usuário de clenbuterol, cara, o clenbuterol tem um efeito bem poupador ali do tecido muscular, é bem interessante de ver esse efeito quando tiver algum paciente teu que esteja em uso, tu vai perceber isso daí, já deve ter tido. E já no bulking, cara, numa fase de bulking, numa fase de hipertrofia, a gente percebe e alguns estudos apontam por esse lado, que ele teria uma vantagem naquela função de síntese proteica, de absorver proteína, a gente vai absorver toda a proteína que a gente consome, tá? Mas o quanto dessa proteína que a gente consome vai ser voltada para a síntese proteica? A gente percebe que um usuário de esteroide, ele teria uma pequena vantagem nisso. Mas ainda assim, não muda grande coisa na nossa conduta dietética, tá? Que a gente pensa aí no fracionamento, 0,4 grama, de 0,25 a 0,4, 40 gramas de proteína por quilo numa refeição. Cara, bota para 0,50 no usuário de esteroide, mas não vai ser isso que vai fazer ele bombar mais, entendeu? Não vai fazer grande diferença, ele já vai naturalmente anabolizar mais pelo esteroide. Tem um estudo bem bom, o Dudu coloca sempre nas aulas dele, que é um estudo com usuários com 600 miligramas de enantato na semana, sem fazer atividade física, e os caras crescem, entendeu? Então, por quê?
Por quê? O esteroide ele é muito anabólico no músculo, tá? Então o esteroide sozinho já vai fazer, ele já vai reter mais água dentro do músculo, tem uma série de mecanismos fisiológicos aí disso. Ah, total, cara. E outra coisa, tu falou ali quando a gente estava falando de dieta cetogênica sobre teu paciente que é vegano, né? E o que mudaria, assim, em termos de proteína? Porque, obviamente, a gente conta, né, a proteína vegetal, mas muda alguma coisa nas recomendações, em condutas, para que o vegetariano, o vegano, tenha tanto hipertrofia quanto ou o mais similar possível de alguém que come carne, né? Isso. Cara, com relação ao paciente que eu falei, talvez eu tenha falado vegano, ele é vegetariano, tá? Eu já fiz ceto vegana para minha professora de bioquímica. Eu estava na faculdade ainda, essa história é engraçada, eu vou contar rapidinho porque ela é engraçada. Eu estava na faculdade ainda e eu sempre gostei muito de bioquímica, tá? Rejane Giacomelli, a diretora da farmácia da Federal de Pelotas. Eu estava na faculdade ainda, ela virou minha professora, e ela dava aula também sobre essa parte toda da cetose e tudo mais, e eu já manjava, então a gente debatia bastante. Na época, por motivos religiosos, e eu posso falar porque a Rê autoriza, ela virou vegana, tá? Ela parou de comer toda e qualquer fonte animal. E aí, tinha feito isso um pouco antes e ela tinha tido um ganho de peso considerável, tá? Tinha sido 16 quilos que ela tinha ganho na época. E aí ela veio pra mim e pediu, Rodrigo, tô toda bagunçada, cara. Monta uma cetogênica vegana pra mim. Tu acha que é possível montar uma cetogênica vegana pra mim? Eu tava no segundo semestre da faculdade, né? Eu digo, tá, é pegadinha. Ela deve estar querendo saber se eu tô atendendo por fora. E aí eu falei pra ela, porra, não posso, né? Não sou formado, não sei o quê. Ela, não, foi o seguinte, vou fazer como se fosse um trabalho, então. Vai contar como se fosse um trabalho de classe pra ti. Monta pra mim, eu peço pra algum nutricionista assinar, se quiser, vamos montar juntos aí, eu quero ver. Ou monta ou reprova. É tipo isso. Basicamente isso, tá? Aí eu falei, tá, beleza, Rê, vamos montar então. E eu montei a cetogênica vegana dela, depois ela me deu bioquímica 3, então eu fiquei um ano inteiro com ela, tá? E ela perdeu 18 quilos com uma cetogênica vegana. Os parâmetros bioquímicos dela, que é o que ela é especialista em exames bioquímicos, todos foi um absurdo. Claro que quando ela virou vegana e errou a mão nos carboidratos, que é um erro muito comum do paciente vegetariano ou vegano, ele fica com pouca opção e ele esquece de proteína. Basicamente ele come massa, pão, batata o tempo todo sem proteína adequada e acaba errando a mão nisso, tá? O efeito sacetogênico da proteína é muito grande, então ele perde um pouquinho isso e ele acaba comendo mais volume. E aí, quando aconteceu isso, cara, e ela melhorou todos os parâmetros bioquímicos, aí na última aula, inclusive, ela levou os exames bioquímicos, me chamou lá pra gente falar sobre cetogênica e tal, e foi bem legal. Mas pra tua pergunta de hipertrofia não é sobre cetogênica, é paciente vegetariano sem estar em cetose, né? Basicamente isso? Isso mesmo. O paciente vegetariano, primeiro, sem estar em cetose, cara, exatamente igual, minha conduta é exatamente a mesma. Normalmente, ele é um cara que ele vai ter um pouco mais de carboidrato na dieta naturalmente, tá? Eu gosto muito de cozinhar, então eu ensino ele a fazer algumas preparações que não vão ter uma carga glicêmica tão alta, às vezes, para eles não errarem a mão nisso, mas eu consigo bater ovo, eu consigo bater derivado de leite, então tem whey protein, então é muito fácil de eu botar proteína nesse cara. O meu problema é com o paciente vegano que quer hipertrofia. Meu maior problema é com esse cara aí. Porque esse cara aí é um pouco mais difícil de eu botar proteína nele, e só para lembrar, não é que seja impossível de um vegano conseguir hipertrofia, mas, ainda assim, as proteínas são compostas por aminoácidos. O aminograma, então, o grupo de aminoácidos que forma as proteínas animais a gente chama de um aminograma mais completo, tá? E a proteína vegetal, de modo geral, o aminograma não é tão completo. Tanto que a gente sempre fala da combinação de arroz e feijão seria perfeita, porque os aminoácidos que faltam o outro completa. Então, no paciente vegano eu tenho esse tipo de problema, tá? De completar o aminograma, não só bater proteína a gente bate. A gente pega, vamos suplementar proteína de arroz, proteína de ervilha, que hoje em dia não é tão ruim como era antigamente, entendeu? E a gente consegue, bota um tofu na dieta do cara, bota umas coisas assim um pouquinho mais proteicas e vai. Mas ainda assim é um pouco mais difícil, cara. Meus resultados com paciente vegano buscando hipertrofia não são tantos, tá? Mas não são tão bons quanto vegetariano. Vegetariano dá no mesmo. Vegetariano é muito fácil. Vegano é mais difícil. Tem até, não sei se tu já viu esse estudo também, que comparava o whey com a proteína do arroz, né? E para bater a quantidade de leucina necessária para ativação ali da síntese proteica, da via mTOR,
No caso, com a proteína de arroz, precisava de um pouco mais. Aí, por exemplo, o whey com 24 gramas, tu já tinha uma quantidade suficiente de leucina. Com a proteína de arroz, precisava de 36 gramas, uns 50% a mais, né? E daí isso acaba sendo mais dificultoso para o nutricionista prescrever, justamente até para ajeitar a questão calórica da dieta e tudo mais, acaba sendo um pouquinho mais dificultoso para a gente, né? Pô, muito, irmão, muito, é muito mais difícil. Dieta vegana é uma dieta complicada, mas mais complicado que dieta vegana para hipertrofia, que dá para fazer, é dieta vegana para quem tem síndrome do intestino irritável. Cara, pensa em guerra. Pensa em guerra. Porque o paciente com síndrome do intestino irritável... Não pode comer nada. Velho, paciente com síndrome do intestino irritável, basicamente, a gente faz, de maneira inicial já, a gente faz uma exclusão de FODMAPs, né? A gente faz uma exclusão de alguns carboidratos altamente fermentáveis, intestino e tudo mais. Cara, como é que tu vai tirar do vegano? Coitado, ele basicamente já come só isso. Como é que tu vai tirar dele brócolis? Como é que tu vai tirar feijão? E aí tu tira uma fonte proteica forte dele, que seriam as leguminosas de um modo geral. Feijão, lentilha, ervilha. Para quem tem intestino irritável, a gente faz uma exclusão inicial, entendeu? Então isso aí é uma guerra de montar, cara. Isso aí é difícil de montar. Não, total. E daí outra dúvida que eu acho que é da maioria das pessoas, né? Quais suplementos tu acha que poderiam estar incluindo assim, na alimentação de alguém, no dia a dia de alguém, para otimizar a síntese proteica? Existem, de fato, suplementos que otimizem síntese proteica? Cara, quando a gente está falando de hipertrofia e a gente vai pensar em otimizar a síntese proteica, tá? A gente tem que pensar, na verdade, em otimizar o treinamento físico, tá? O que eu tenho de recurso ergogênico para melhorar o treinamento físico, para eu treinar melhor, e isso aí sim vai ficar me dando aquele estímulo. A gente pensava, abriu a janela anabólica ali, tem 2 horas para tu te alimentar, não sei o quê. Hoje em dia a gente sabe que não, cara, treinamento físico, essa janela anabólica fica aberta por 48 horas, que aí sim tem uma otimização de síntese proteica, tá? Então quando eu vou pensar em suplementos para otimizar isso, eu vou pensar em suplementos que vão otimizar a minha performance. Aí eu vou pensar em creatina, basicamente, eu vou pensar em beta-alanina, eu vou pensar em nitrato. Alguns estudos, também não é tão unânime, mas tem alguns estudos com doses altas de citrulina que podem melhorar. Eu posso pensar em bicarbonato. Eu não sou muito fã do bicarbonato, porque tem alguns relatos de desconforto gastrointestinal, e às vezes para tu bater a quantidade certa mesmo, que a gente tem ali, vai subir muito sódio na dieta do paciente, então a gente tem que ter um leve cuidado com isso. Eu vou pensar na cafeína. Eu vou pensar, então, resumindo, eu não vou pensar em algo que eu vá tomar, como a gente achava antes, vamos tomar os inibidores de miostatina, que surgiram no mercado um tempão atrás. Isso aí vai aumentar muito a minha síntese proteica. Cara, hoje em dia a gente sabe que não. Então a gente pensa em como otimizar o treino, para esse treino fazer com que o meu corpo entenda que ele precisa o tempo inteiro ficar sintetizando proteína, entendeu? Eu acabo fazendo isso. Tu usa algum dos teus pacientes para aumentar a síntese proteica? A síntese proteica em si, não. Pego mesmo essa mesma vibe aí, esse mesmo direcionamento que tu deu. Quase todos aí, bicarbonato, dificilmente eu passo, também não gosto, já utilizei em mim, não curti muito. É ruim, a performance é horrível, tu fica com estufado, assim. A performance em si aumenta muito, tu não se sente cansado, muito bom. Mas o desconforto não compensa, sabe? Exato. E ainda mais tem a beta-alanina, né? Claro que são mecanismos parecidos, cada um age num lugar, um é mais intra, o outro é extracelular. Extra. Isso, mas o mecanismo é muito parecido, e com beta-alanina a gente tem uma segurança muito maior, cara. Meus pacientes, basicamente todos que têm alguma performance esportiva, eu gosto muito de entrar com a beta-alanina. É um suplemento que eu acho bem interessante. Aí a gente sabe que de 3,2 a 6,4 gramas, fracionadinho ao dia, muito bom, cara, muito bom. Vale a pena o teste. Total. Eu acho que vale a pena testar também bicarbonato, só para ver como é que tu se sente, até porque se tu tomar uma vez ali, tu pode sentir um desconforto. Depois pode ser que vá se acostumando ali e tudo mais, até achar uma dose que seja efetiva, só que com não tanto desconforto, né? E, obviamente, como tu falou ali do sódio, também talvez não utilizar todos os dias, mas em um treino mais específico, que tu queira dar um foco, talvez seja interessante. Junto da beta-alanina, só vai ter um efeito sinérgico, né? Porque, como tu falou, sim, são lugares diferentes ali que cada uma age. Total, irmão, total. Só que o meu grande problema com suplementos ou recursos
que a gente use e nos dê um resultado, e não posso usar sempre, é que grande parte das pessoas que não conhecem os riscos, elas acabam ficando viciados naquele alto desempenho, tá? Então a minha grande questão com o esteroide, e tu sabe bem que eu tô num grupo ali, eu tô num grupo que os meninos não são nem um pouco hipócritas, então eles falam mesmo, falam o que usam, falam o que não usam e tal, mas a minha grande questão, meu grande debate com eles, eu não sou muito a favor, tá, do uso de esteroides, então eu me posiciono, eu não sou muito a favor. Minha grande questão do uso é essa, cara. De um dia pra noite, vamos lá, de um dia pra noite, tu acorda com mais força, com mais vitalidade, a tua recuperação muscular é melhor, tu te olha no espelho, a tua pele tá colando mais no músculo, a tua força dobra na academia, no caso, a tua força dobra na academia, tu tá sempre com a libido mais elevada e tudo mais, tu dorme menos e tá sempre descansado, tá sempre mais, sabe? Beleza, tu sentiu isso aí por 2, 3 meses. Como é que eu chego pra ti e digo, não, agora deu, vamos voltar ao teu normal, sabe? Então, a mesma uma analogia que eu faço bastante até, que foi nas primeiras aulas que eu dei junto com o Dudu, eu usei essa analogia, ele gostou até, que eu falei a mesma coisa, cara, do cara que ganha um salário mínimo, hoje em dia, R$1.500, deve ser R$1.400, R$1.500, tá? O cara ganha isso aí, por mês. E ele tem a vida dele, ele tem a esposa dele, ele tem os filhos dele, ele faz um churrasquinho aí a cada 20 dias, ele consegue fazer, compra uma cervejinha, e ele é feliz assim, beleza. Uma hora esse cara, viram ele e disseram, não, cara, a gente quer te dar um emprego aqui, tu vai ganhar R$50 mil por mês. Ele, opa, ótimo, quero. Ele começa a viver com R$50 mil por mês. Ele faz churrasco toda semana, ele toma vinho bom, ele comprou um carro, a família dele segue feliz também. Aí resolveram que, não, a gente se arrependeu, tu vai voltar a ganhar R$1.500 por mês. Cara, esse cara nunca mais vai ser feliz com R$1.500 por mês como ele era antes. É a mesma lógica que eu faço com relação ao uso do esteroide, tá? Obviamente, tô falando para quem usa para fins recreativos, não para quem precisa, tá? Tem quem precise. E é a mesma lógica que eu faço com o uso de alguns suplementos que me perguntam, tem um pré-treino dos Estados Unidos aqui que tem 1.3 de metilalamina, tem o extrato de gerânio, tem não sei o quê, efedrina. É legal? Tu vai treinar pra caralho. Tu não vai sentir a fadiga central, aquela coisa, tu não vai sentir, cara, tu vai mais longe. Mas tu não acha que vai ser ruim? Por quanto tempo eu vou te dar isso? E acaba que com o bicarbonato eu sinto um pouco isso, cara. Por quanto tempo eu vou ficar botando sódio no cara, entendeu? Eu vou ficar tocando sódio nesse cara. E se ele sentir que a performance dele melhorou muito, treinando peito, que é o que ele gosta, ombro eu não gosto tanto. Mas se eu botar o bicarbonato, será que eu treinar mais forte e não vou gostar? O cara vai querer tomar sempre, entendeu? Eu já passei por isso, inclusive, aqui, dos caras querendo tomar seguido o bicarbonato. Então eu acabo não ofertando mais por isso. Porém, reconheço o efeito ergogênico dele, você não tem que discutir. Funciona. Mas gostei muito desse teu ponto de vista, foi demais, cara. Acho que mandou bem agora nessa analogia aí. Faz muito sentido mesmo. Cara, como é que tu vai tirar a capa do super-homem, entendeu? Como é que ele vai voar se tu tirar a capa dele? É isso, do nada tu entrega a capa pro cara, o cara voa, aí tu não, dá aqui a capa de volta. Cara, ele nunca mais vai ser feliz porque ele lembra como é que é ter a capa, entendeu? É isso. Não, perfeito. Gabi, tem mais alguma pergunta aí relacionado? Eu tenho, cara, pra nossa galera aí que acompanha a gente, que tem uma dificuldade financeira maior para fazer dieta. O que você sugere que seria interessante para quem quer alcançar a hipertrofia? Talvez não consiga ter uma grana aí para suplemento, tivesse que escolher só um, acho que eu já imagino qual, mas tivesse que escolher só um suplemento. E em relação à dieta mesmo, o que poderia fazer ali para trocar talvez a carne vermelha pelo frango, enfim, esse tipo de coisa. Claro. Gabi, então, pra galera que tem pouca grana, primeiro de tudo que tem que ser entendido, e mais uma vez, e aí eu vou puxar a brasa pra tua sardinha, vou empurrar a brasa pra tua sardinha, o cara que quer hipertrofia, ele tem que entender que ele precisa treinar de verdade, tá? Isso é o primeiro de tudo. Cara, pode ir no melhor nutricionista do mundo, cara, pode ir em quem tu quiser. Porra, você tem aí em Camboriú o Matheus Silvestre, que pra mim é um dos cara que é, foda, assim, nutricionista esportivo bizarro. Vai no Matheus. Não treinar de verdade, cara, não tem o que o Matheus faça contigo. Então, a gente tem que sair dessa live, quem escutar, entendendo que, cara, posso comer bem, posso, tudo do caralho, experimentar tudo que eu quiser. Se não tiver o treino, se não tiver o estímulo externo adequado do treinamento, não vai ter esse resultado que eu preciso da hipertrofia. Enfim.
primeiro, é o pessoal entender isso. Tem que treinar de verdade. Eu não tenho dinheiro para um personal, eu não... Cara, consegue um parceiro de treino bom. Hoje em dia a internet tem um monte de conteúdo de vocês mesmo, como vocês já falaram sobre isso. Tem um monte de conteúdo legal para tu ir tu mesmo tentando te manipular algumas variáveis e tudo mais. Enfim, com relação à suplementação, sem dúvidas, e seria descabido de qualquer nutricionista, profissional da saúde que vem aqui falar sobre hipertrofia, não falar da vantagem da creatina com relação aos outros suplementos, tá? A creatina é o suplemento que tem o maior nível de evidência, tá? A creatina é fantástica para várias coisas. Tá surgindo muita coisa com relação à creatina para cognição, para captação de glicose, que até teria lógica mais por aumento do músculo, mas enfim. Mas para hipertrofia, a creatina é fantástica, tá? Quando ela dá essa recuperação rápida, ainda mais que pensando em hipertrofia, a musculação acaba sendo a mãe de todas, assim, o treinamento resistido da musculação seria o método mais eficaz pensando em hipertrofia, tá? A creatina, para essa via ATP-CP, uma via de até 10 segundos de explosão, de força, a creatina é a que mais resolve, tá? A creatina ajuda muito na recuperação muscular, então suplementação seria a creatina, que hoje em dia está muito cara, infelizmente, mas era para ser um pouquinho mais barato, mas creatina, se puder, tiver que escolher algum. Ainda muito cara, é mais barata, né, do que a maioria dos suplementos. Exato. E aí que tá, é um muito caro. O benefício ainda é bom. Até porque tem benefício, porque a maioria tem custo e não tem benefício. Um dia a gente faz uma ideia para vocês, faz uma live, nós e o Matheus, chama o Matheus, que o Matheus é um cara que gosta muito de suplementação, que nem eu. E, cara, ele já participou aqui. Ele no episódio 5, ele veio aqui falar sobre suplementação. Foi suplemento? Boa. Então, quando a gente vê suplementação de modo geral, gente, a maioria não funciona pra porra nenhuma, cara. 90% não adianta pra nada, entendeu? E a creatina adianta pra muita coisa e ela não é tão valorizada quanto um monte de bobagem. L-carnitina. Não, vou tomar glutamina pra volumização celular. Cara, pelo amor de Deus, tá? Então, creatina, galera. Com relação à dieta, tem uma proteína que eu gosto muito de usar, que é um pouco mais barata, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul ela é bem barata, e no Rio a gente consegue também, que é a proteína do porco, cara. O porco é uma carne que muitas vezes é esquecida, mas o porco é a carne que ela tem mais creatina dentro, por exemplo, que a carne vermelha. Tá, uma carne rica em creatina, é uma carne magra, quando tu pega um lombo de porco mesmo, uma carne magra que tu aproveita toda ela, e é muito interessante. Tem também o frango, que é do fisiculturismo clássico, pega sassami, aquelas coisas de frango, alguns retalhos do peito ali também é interessante de comprar, e músculo, cara. Músculo é uma carne que às vezes o pessoal não dá muita bola também, músculo é um músculo mesmo de bovino, no caso. É uma carne boa de usar. O Matheus, inclusive a dieta do Matheus, estava com ele ontem, ele conversando, a dieta dele ele usa basicamente músculo, tá? Isso aí é bom de usar. Com relação aos carboidratos, cara, carboidrato é uma coisa um pouco mais barata, né? Um pouco mais barata de se usar. Então é mais fácil de conseguir ali. Batata inglesa, que o pessoal tinha muito mito com relação à batata inglesa. Pô, mas se eu comer batata inglesa, será que eu não vou engordar? Não sei o quê. Galera, pelo amor de Deus, cara. Se abrirem, os caras... Pode falar. Não sendo batata frita, tá bom, né? Cozida, assada, pode usar. Exato, e até é um mito, cara, que eu não sei de onde surgiu, já conversei, o Dudu que é bem mais velho que eu, o Dudu que é quase um senhor, eu já conversei com ele para perguntar de onde é que surgiu esse mito da batata inglesa com relação ao doce. Por quê? Quando você abre uma tabela taco, a gente vê que tabela taco é a tabela de composição, para quem não está muito acostumado, tá? É que basicamente é que a gente acaba usando no Brasil, tabela da Unicamp. A gente vê que uma batata inglesa, 100 gramas de batata inglesa cozida, por exemplo, vai me jogar para 52 calorias, 11,8 gramas de carboidrato. Beleza, legal. 100 gramas de batata doce me joga para 77 calorias e 18,9 de carboidrato. E aí tu vê muita gente tirando batata inglesa da dieta, até de hipertrofia, com medo de ganhar muita gordura junto. Esse mito surgiu provavelmente por causa do índice glicêmico. Tá? Exato, provavelmente por causa do índice glicêmico, só que eu não sei como é que ele foi tão disseminado com tanta vantagem assim. Por quê? Porque quando a gente vai analisar índice glicêmico dos alimentos, primeiro de tudo, a gente analisa o contexto. Dificilmente o cara vai comer batata pura, ele vai comer batata com alguma proteína, com algum vegetal. Então isso aí já alteraria o índice glicêmico. O índice glicêmico, ele é variável em cada pessoa, esse é outro ponto. A depender do intestino, pessoas respondem melhor ou pior a determinado carboidrato. E outro ponto que é fundamental para mim, o índice glicêmico de uma batata inglesa cozida, por exemplo, não que seja levado em consideração, mas ele é menor do que uma batata doce assada. Então o método de cocção vai variar muito, e a galera erra muito a mão nisso. Então batata é um alimento legal de ser consumido, frutas da estação eu acho muito interessante ser consumido, numa dieta de hipertrofia,
Cara, não errem isso, cara. Não deixem de consumir fruta, não deixem de consumir vegetal, porque piora muito a função intestinal, e a gente sabe que o intestino mais inflamado, quando o intestino fica mais preso, piora a resistência à ação da insulina de um modo sistêmico. Isso aí prejudica a hipertrofia, tá? A gente não pode esquecer disso. Um dos motivos que a gente não faz, não busca, tá, fazer uma dieta de hipertrofia para alguém que está com mais gordura visceral, é porque esse cara já tem uma resistência à insulina, tá? Eu não vou aumentar a resistência à insulina desse cara. Tá? E um dos jeitos de não aumentar a resistência à insulina num bulk, numa dieta de hipertrofia, é essa: consumir frutas e vegetais, fazer o cardio. Não quer dizer que o cara faça cardio que vai tratar a hipertrofia, pelo contrário, a gente sabe que ajuda, tá? E aí, com relação aos alimentos, cara, aveia é um alimento que é barato de consumir, dependendo de onde tu compra. Eu gosto muito de mandar o pessoal ir no final da feira, sempre no final da feira tem vegetais que o pessoal começa a baixar o preço, feira da cidade mesmo. Então, mais ou menos essas dicas aí. Ótimas dicas aí, excelente, excelente. Pode dizer que vai baixar. basicamente o que eu fazia antigamente quando buscava hipertrofia era basicamente esses alimentos, o próprio arroz com feijão, Fato. frango, batata, aveia muito barato assim, e dá para fazer várias coisas, Porra! leite, cara, o suplemento mesmo, quando eu usava era creatina, senão nem usava também, e deu para ganhar aí 10, 12 quilos num ano. Imagina, Então, imagina. tipo, gastando pouco. E ovo também era uma coisa que eu consumia bastante, porque era bem barato, enfim. O ovo, não sei como é que funciona aí, cara, mas aqui no sul, tanto Pelotas quanto Porto Alegre, as padarias que fazem doces como quindim, como bem casado, elas basicamente usam a gema para fazer, não se usa Sim. clara para nada. Essas padarias, cara, aqui em Pelotas eu sei quanto é que tá. 2 litros de clara de ovo na padaria, tu é uma padaria que tu conheça, que tu sabe da refrigeração e tudo mais, mas 2 litros de clara de ovo na padaria custa R$4, cara. Entendeu? Caramba. Porra, 2 litros. Cada clara, normalmente gira em torno de 34 gramas, tá? Então, uma clara. Então, 2 litros por R$4, cara, não compra quem não quer, né? E é uma proteína com mais alto valor biológico, é muito fácil, como tu falou. Cara, pega aveia, pega clara, pega banana, pega canela, velho, faz o que Faz quiser. uma panquequinha ali, Faz faço direto esse tipo de receita. E é fácil e é barato, entendeu? E é gostoso para consumir também. E é gostoso, exatamente. Isso é outro ponto da dieta, cara. Uma dieta, para ela funcionar, qualquer linha, cetogênica, low carb, o que tu quiser, qualquer linha, tu tem que ter aderência, tá? O que vai funcionar é se tu tiver aderência. E para ter aderência, cara, a gente tem que ter prazer com o que a gente tá comendo, entendeu? A não ser um fisiculturista, o cara trabalha com isso, o cara, erroneamente, ele passa comendo arroz com frango, erroneamente, porque ele quer, mas tá, eles fazem isso, mas é o trabalho deles, beleza. Agora, pessoas, 99% de quem a gente atende, não é assim. Eles têm que ter um prazer com a comida, entendeu? Como horas não vão aguentar. Sim, total. Inclusive, esse vai ser o tema com o podcast com o Felipe. Vai ser sobre comportamento, né? Nutrição comportamental. Não só sabor, mas também praticidade, né? Então, cara, se a pessoa não for algo prático para a pessoa, ainda mais na nossa rotina de trabalho ali, que nem tu, que atende o dia inteiro, se não tiver algo pronto ali, uma marmita pronta, pô, tu não tem tempo de cozinhar, né, cara? Tem que ter algo pronto ali, preparado, tem que ser gostoso. Então, cara, pra fazer dieta não é caro, só tem que entender mais ou menos esses hacks, né, que a gente tá falando aqui, pra justamente acabar baixando o valor aí da tua alimentação. Na verdade, eu diria que é o inverso. Quando a gente se organiza e consegue seguir, né, digamos uma dieta, mas enfim, organizar a alimentação sai muito mais barato. Porque você deixa de comer aquele lanche na rua, você deixa de pedir aquele iFood, que sai muito mais caro. Então, se você se organiza, por exemplo, um hackzinho que eu faço, que é fazer compra aqui nos mercados da região, sempre o primeiro sábado do mês, primeiro final de semana do mês tem promoção, pô, eu vou lá e faço meu estoque de ovo já, vou lá e compro, tipo, as coisas principais da dieta, eu já compro porque sai muito mais barato e, cara, eu gasto muito menos do que a maioria aí que só gasta no café da manhã da padaria, o tanto que eu gasto de alimentação do mês inteiro. Então, não é caro, na verdade, é só organização. E outra dica que eu tenho para contribuir com o que tu falou é ir no mercado com uma lista e sem fome. Porque se tu for com uma lista, vai lá, só passa no corredor do que tu tem que comprar e sem fome, porque, cara, se por acaso tu passar lá na hora de botar o caixa, tu vê o chocolate, tu vai levar. Então, eu acho que é a dica mais importante, assim.
pegar isso aí que tu falou de ir nas promoções e com uma lista certinha e sem fome no mercado. Pra economizar muita grana. E uma coisa de dieta, a gente tá falando de economizar, e obviamente a gente tá falando, pensando de uma maneira aguda, tá? Uma maneira aguda, pô, o cara que tá em dieta, ele vai deixar de pedir uma pizza de noite, que custa, sei lá, 60, 70 reais, e vai fazer uma janta em casa. Isso é uma maneira aguda, tá? Mas ainda assim, cara, quando a gente trabalha, e eu trabalho, como eu falei pra vocês, aqui no Sul mais, com patologia e tudo mais, a gente vê que a grande maioria das patologias, elas são em virtude de má alimentação e sedentarismo, tá? A minha esposa, ela passou muito tempo trabalhando em UBS, tá? Em UBS Saúde Pública, no caso, não sei se tem UBS aí, postinho de saúde e tal. Sim, Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica, exatamente, Unidade Básica de Saúde, cara. E basicamente, o que é postinho? O que é a atenção primária lá que elas dão? Cara, hipertensão. O que é hipertensão? Normalmente em virtude de obesidade. Diabetes, o que é diabetes, cara? O cara comeu errado a vida inteira, o cara tem muita gordura visceral, fez resistência à insulina. Então é tudo coisa. É caro fazer dieta? Cara, depende do ponto de vista. É muito mais caro ter que ficar depois indo comprar remédio, indo a médico toda hora e tudo mais, do que tu te organizar um pouco e deixar de ser criança, tá? O Felipe vai me criticar por isso, porque ele é da comportamental, eu não posso ser agressivo assim, mas deixar de ser mimado e faz o que tem que ser feito, cara. É uma questão de hábito. Eu sei, a vida inteira me deram bolachinha recheada pra levar pro colégio, agora eu não consigo me livrar da bolachinha recheada. Velho, tu tem 30 anos na cara, tem 35 anos na cara, sabe? Se tu não entender que a bolachinha recheada vai ser o que quando tiver 45, 50, vai fazer tu ter que tomar um remédio para hipertensão e tudo mais, e óbvio que eu não tô falando que a bolachinha recheada isolada faz isso, mas esses hábitos que são inerentes a quem tem esse tipo de fala, eu não consigo não comer bolachinha recheada, eu não consigo não sei o que. Cara, faz dieta, te esforça por 2, 3 semanas que a coisa vai entrar, vai virar um hábito e tu vai colher os benefícios. Eu acho que tudo no ser humano, ele é viciado em progresso, ele é viciado em evolução. Quando ele vê que ele está dormindo melhor, quando ele vê que ele está se levantando mais fácil da cama, quando ele vê que a roupa dele está melhor, aí ele se olha no espelho e se acha mais bonito, se autoestima, ele começa a pensar, tá valendo a pena a troca que eu tô fazendo. E aí ele começa a ter aderência a isso. Então é 2, 3 semanas que a gente tem que se esforçar um pouquinho para colher esse benefício, entendeu? Com certeza. Não, total. E até mesmo, por exemplo, tô acostumado a comer doce todo dia, ou então beber todo final de semana. Cara, faz um desafiozinho. Vou ficar 20 dias, 30 dias, 15 dias, 7 dias às vezes, sem fazer isso que eu gosto tanto. Cara, quando tu volta, mesmo que tu se libere às vezes, tu não consegue fazer pelo menos na mesma intensidade, na mesma quantidade que tu fazia antes. Fica 30 dias sem beber. Cara, quando tu volta a beber, tu toma 2 cervejinhas, tu já tá no brilho ali, já não consegue beber 12 que nem tu bebia antes. E aí economiza, ainda economiza. E economiza, exato. E tudo isso, inclusive a hipertrofia, nessa questão que o Rodrigo estava falando, imagina que ela te traz um bem-estar tão grande que isso se torna saúde também. Então, mesmo a parte estética, ela pode e é bem-vinda para a questão de saúde. Porque se a pessoa se vê melhor, a autoestima muda, a disposição muda, ela muda tudo que ela faz no dia, inclusive, isso melhora tanto a vida dela, que isso se torna saúde também. Então, quando a gente pensa em estética, isso não é só por mostrar para os outros, ou estética por si só, isso acaba sendo saúde. Então, isso que é o bacana. Total, velho, total. Pessoas que criticam a busca pela estética, elas não têm noção de como a estética é importante no dia a dia. Vocês não fazem ideia, cara, de quantas meninas que eu atendo no consultório semanalmente, principalmente agora que tá chegando a época do verão e principalmente aqui no Sul, que me dizem o seguinte: eu odeio o verão. Por que tu odeia verão? Porque o verão a gente tem que ir pra praia e a mulher de não sei quem é magrinha e eu sou gordinha. Porque no verão tem churrasco na beira da piscina e eu tenho que ficar inventando desculpa pro meu marido pra não ir porque eu não quero ficar de biquíni na frente delas. O homem também se sente mal, mas mulher acusa muito mais o golpe, tá? Então estética não é só estética para se mostrar, não, cara, pra tu te sentir bem, pra tu não te sentir inferior aos outros, tá? Isso aí acontece. E obviamente, quando a gente vai pensar em hipertrofia, que tu falou, a parte estética pesa muito, tu te olha, tu te acha mais bonito, teu dia melhora, acabou o assunto. Tu tá mais confiante nas coisas que tu vai fazer, tu trata os outros melhor, tu te sentir melhor. Mas também essa parte da hipertrofia ligada à saúde, que pouca gente fala, tá? Cara, musculatura
é locomoção. Musculatura é proteção de tecidos moles, proteção de órgãos vitais. Musculatura é captação de glicose. Qual é o corpo padrão, qual é o estereótipo de um diabético de 45, 50 anos? O cara tem uma barriga, a perna dele é fininha, o braço dele é fininho. Por quê? Porque o cara não tem músculo, cara. Se tivesse músculo, ia estar captando glicose, entendeu? Então, quando a gente vai pensar em hipertrofia, a gente tem que pensar em todos os aspectos fisiológicos e de longevidade ligado à musculatura. Um dos grandes riscos de um paciente idoso com alguma doença e tal é o que? A sarcopenia. Porque, cara, sarcopenia, tu mata alguém por sarcopenia. O paciente acamado, hoje em dia, fisioterapeuta, no segundo dia que o cara tá no hospital, tá lá, dando estímulo, fazendo uma isometria de alguma coisa. Por quê? Porque eu não quero que esse paciente perca músculo. Algumas drogas, alguns esteroides surgiram, inclusive, em virtude disso, para inibir o catabolismo proteico. A sarcopenia ligada a alguma doença, de um modo geral. Oxandrolona mesmo, em pacientes queimados, ou pacientes soropositivos e tudo. Então surgiram para isso, para inibir. Então a gente não pode pensar em hipertrofia somente na parte estética, que não quer dizer que ela não seja fundamental. A estética é muito bom se sentir bem, mas ainda assim tem todo esse outro contexto, né? Com certeza. Eu diria que a hipertrofia ela é recomendada, né, vamos colocar todo mundo no mesmo saco, mas é recomendada para todo mundo, porque ela vai trazer benefícios para todo mundo, basicamente isso. E como o Rodrigo falou, até pessoas que às vezes estão impossibilitadas de fazer algum tipo de atividade para que estimule a massa muscular, né, estimule a manutenção da massa muscular, aí vai precisar de alguns recursos, né, como foi inventado alguns esteroides e tal, anabolizantes, justamente para isso, para pessoas com HIV e tal, que não conseguem fazer atividade, às vezes estão acamados, mas para que mantenha a massa muscular, porque manter a massa muscular é sinônimo de saúde, né? Cara, qualidade de vida, às vezes a pessoa tá com dor nas costas, começa a treinar lá, já endireita a postura, sempre mais ereto, tudo mais. Em um mês, então, cara, já melhora. Exato. Incrível, até parece mágica, cara. Verdade, cara. É remédio. Eu digo pros caras. Os caras vão na minha clínica. Eu não prescrevo exercício, tá? Mas eu recomendo. Ó, tu vai sair daqui agora. Mas às vezes eu faço ligar na minha frente pra algum personal, pra alguém. Porque, cara, a minha conduta só vai ser realmente boa se esse cara mudar os hábitos de vida dele, tá? Eu sei que eu só vou ter no médio e longo prazo resultado com o paciente quando muda os hábitos. E o exercício físico tá ligado a isso. Então, muitas vezes o cara, quando tu vai no médico, o médico fala, tu vai sair daqui, tu vai tomar um diclofenaco, assim. O que tu faz? Eu vou na farmácia e compro. Tá bem, eu tô te dizendo, tu vai sair daqui agora e tu vai te inscrever numa academia, tu vai ligar pra um personal, não me interessa, mas tu vai me mostrar, de noite eu quero saber o que tu tá fazendo, entendeu? Por quê? Porque, cara, a gente tem que fazer isso, a gente não pode pensar numa coisa só, não é só isso aqui, entendeu? Não quer dizer que eu vou prescrever treino, mas quer dizer que eu vou obrigar esse cara a treinar, porque muda a vida, é o que eu estou falando, muda a vida. Em uma semana, um mês, o cara tá diferente já. É isso. Total. Isso aí. Rodrigo, acho que o recado foi dado, cara. Demais esse podcast aí. Foi um puta podcast sobre hipertrofia, alguns assuntos também meio periféricos da hipertrofia, mas tudo que complementa, né? Isso, exatamente. Obrigadão aí por ter aceitado o convite, foi demais mesmo e ficamos por aí, né? Fechou, valeu. Meninos, eu que agradeço a oportunidade aí, sempre que precisar, só chamar. E agora, mês que vem, eu tô em Camboriú. Vamos se encontrar, fazer um treino aí. Tô aí na casa do Nuno, ficar um tempo aí. Vamos? Vamos sim, bora nessa. Galera, valeu. Até mais. Bom domingo aí, valeu. Igual. Valeu.